Queridos, eu gosto muito das minhas ministrações. Quando eu estou elaborando uma ministração, eu gosto de colocar um tema ou um título para nos nortear naquilo que nós vamos estar falando. E o tema da mensagem de hoje eu coloquei: conquistando sua Canaã hoje. Conquistando sua Canaã. Queridos, Canaã historicamente fala de um lugar de bênção. Fala comigo. Canaã fala de um lugar de bênção. Quantos querem viver as bênçãos do Senhor? Quantos querem adentrar este lugar de bênção do Senhor? Todos nós. Vamos ler alguns textos. Gênesis 13:10, a partir da NVI. Tá bom, Tiago? Gênesis 13:10. Olha só a descrição deste lugar, desta terra chamada Canaã. E aqui nós estamos falando da terra literalmente em Israel. Olhou então Ló, Gênesis 13:10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele era bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então este lugar chamado Canaã, esta terra, este pedaço de terra chamado Canaã, a palavra vai dizer que ele era como o jardim do Senhor visto de longe. Um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, uma terra conhecida como a terra que mana leite e mel. Mas para chegar até Canaã, primeiro a nação de Israel precisou passar por um tempo de escravidão. Então entenda, querido, hoje você não precisa sair em busca da terra, uma terra chamada Canaã, mas existe uma Canaã espiritual para mim e para você. E a nação de Israel, antes de ir para a terra de Canaã, ela estava escrava no Egito. E ali por longos anos, como escravos, sofrendo. E Egito fala de sofrimento. Egito fala de prisão, de ter que trabalhar para comer. E quantas vezes nós passamos por este lugar, antes de termos um encontro verdadeiro, uma libertação verdadeira através do sangue do Cordeiro, nós estávamos escravos no Egito. Muitos foram aprisionados em diversos vícios. Muitos foram aprisionados em prostituição, em mentiras, em enganos. Então a história da nação de Israel está ali, como escravo no Egito. Porém, se você nasceu de novo, você não terá saudade do Egito. Quantos nasceram de novo? Nós antes estivemos no Egito, mas nascemos de novo. E quem verdadeiramente nasceu novamente não vai ter saudade do Egito. Lembra quando o povo estava caminhando e eles sentiram até saudade das cebolas do Egito, das coisas que o Egito tinha para oferecer? Mas nós que estamos em Cristo não temos saudades da velha vida. Entenda, depois, quando a nação, o povo de Deus sai do Egito, eles entram no deserto. Fala comigo, deserto. E deserto é deserto, gente. Deserto é um lugar árido. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar onde muitas vezes você não vai ter perspectivas. Nós costumamos usar às vezes, olha, eu passei por um deserto financeiro. Quem já passou por um deserto financeiro? Deserto fala daquele lugar que as nossas fontes, os nossos poços, eles secam. Mas existe uma característica muito interessante do deserto, que é o quê? Enquanto o povo estava no Egito e tinha que trabalhar para comer, no deserto é Deus quem alimenta o povo.
E aí num belo dia o povo andando pelo deserto, apesar de todo o erro, toda a falha, toda a dureza de coração, mas quando eles começam a andar pelo deserto, de repente há um dia em que amanhece e eles olham para o chão e veem um chão todo coberto de branco. E olham um para o outro e sabe o que eles perguntam, Ayrton? Maná. Maná? Maná na verdade é uma pergunta. Significa, o que é isso? O que é isso? Eles olham para aquele chão todo coberto de branco, olham um para o outro. Maná, o que é isso? Exatamente, é o maná. O maná é a provisão de Deus. Então entenda, o deserto ele não é apenas um lugar difícil, mas é um lugar onde nós experimentamos o sobrenatural de Deus. A provisão sobrenatural. No deserto o povo não tinha que trabalhar, eles tinham que levantar e recolher o alimento. No Egito tinha que trabalhar. Quantos estão comigo? Então nós temos que aprender a depender de Deus no deserto para avançarmos naquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tem para cada um de nós? Canaã. Fala comigo, Canaã. Deus tem uma Canaã espiritual para mim e para você. Uma terra que mana leite e mel. Mas para chegar nessa terra, eu tenho que escolher sair da escravidão do Egito. Mas quando eu sair da escravidão do Egito, eu tenho que ter determinação o suficiente para atravessar o deserto. Só que existe uma característica muito interessante dessa Canaã, deste lugar de bênção. É um lugar que o Senhor dá a nós, mas ele é habitado. E aí, como que faz? Somos nós que temos que expulsar os gigantes. Então entenda, querido, na vida cristã nós sempre vamos estar lutando com algo. Lá na escravidão você tem que lutar contra o pecado, para sair do pecado. No deserto você vai lutar para não desanimar, para não desistir. Em Canaã você vai lutar contra os seus inimigos que não querem que você seja abençoado pelo Senhor. Então agora falando da Canaã bíblica, comparada aos desertos ao redor, a terra de Canaã era uma terra de fartura, onde havia uvas e outras frutas, além de azeitonas e mel. Imagina para quem estava andando no deserto. Pensar, eu vou entrar numa terra onde mana leite e mel. Lá no SOS já está manando mel. Amém? Amém? Puxaram uma pedra lá de baixo, tinha o que debaixo da pedra? Mel. Mel, embaixo da pedra. Literalmente mel, uma terra que mana mel. Então entenda, Canaã fala de um lugar de abundância. Mas para desfrutarmos dessa abundância, primeiro teremos que expulsar alguns gigantes. Então existem alguns gigantes espirituais que vão lutar contra mim e contra você, para que não possamos experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor. Quantos estão comigo? Canaã também era conhecida como a terra prometida. A terra prometida. E Deus desejava que seu povo habitasse ali. Era da vontade de Deus que o povo entrasse em Canaã. Então entenda, é da vontade do Senhor que você entre em Canaã. Pastor, mas eu ainda estou no Egito. Então vamos arrumar a vida para sair do Egito. Pastor, agora eu saí do Egito, mas eu estou no deserto, está difícil. Aguenta, não desista, já mudou de fase. Vamos avançar. Vamos avançar. Então é da vontade do Senhor que o seu povo habitasse ali. Porém, daquela geração que saiu do Egito, e aquele povo que antes estava escravo no Egito, e sob a liderança de Moisés, sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto, era mais ou menos uma população ali de 2 milhões de habitantes. Era muita gente. Era muita gente. E essas pessoas que estavam ali, elas eram consideradas escravas no Egito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que em um só dia, Deus tirou todos os seus exércitos do Egito. Sabe o que eu aprendo aqui?
que Deus não te vê da maneira que você se vê. Talvez hoje você olha para você e ainda se veja como alguém fraco, alguém debilitado, talvez até alguém derrotado, mas o Senhor está te vendo como um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para libertar o cativo, para ser luz neste mundo. Amém? Quantos querem? Mas desses 2 milhões que saíram do Egito, eles acabaram peregrinando por 40 anos. E a palavra vai dizer que deles, somente 2 entraram na terra prometida. Não porque eles foram morrendo, não. É porque o Senhor os segurou no deserto até que sobrasse somente 2, Josué e Caleb. E por que somente Josué e Caleb? Porque foram os únicos 2 que creram, que acreditaram, que honraram o Senhor. Isso é tão sério que até Moisés não pôde entrar. Então entenda que essa entrada em Canaã, ela foi uma entrada seleta. O desejo de Deus era que todos entrassem, mas apenas 2 conseguiram entrar. E por que os outros não entraram? O que aconteceu na vida deles que eu devo evitar na minha, para que eu também entre na minha Canaã espiritual? Novamente, quantos querem desfrutar da Canaã do Senhor para a sua vida? Amém? Talvez alguns de vocês hoje aqui estejam passando por um deserto, em alguma área da sua vida. Talvez um deserto profissional, talvez um deserto financeiro, talvez um deserto na profissão, no ministério, no casamento, na vida com os filhos. Algum tipo de deserto, mas eu posso te afirmar, a vontade do Senhor não é que você permaneça para sempre nesse deserto. Existe uma Canaã. Canaã é logo ali. Mas eu preciso aprender algumas coisas. Por quê? Porque o deserto, ele é pedagógico. A dor, ela é pedagógica. Por que Deus nos permite sofrer? Porque a dor, ela é pedagógica. Queridos, entenda, muitas vezes Deus vai permitir que nós soframos aqui nesta terra, para que não venhamos sofrer na eternidade. A dor é pedagógica. Então, se você está atravessando um deserto, a minha dica para você é: aprenda no deserto. Aprenda. Se talvez o Senhor parou algumas coisas na sua vida, aprenda o que o Senhor quer te ensinar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão tão sérios. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso, fala: você está tão sério. Cadê o irmão do som? Solta um pouquinho de som aí para gente. Aumenta o volume um pouquinho. Amém? Abra a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Oi? Eu vou ler na NVI. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Vamos ler juntos aqui, até o versículo 11. Porque não quero, irmãos, Paulo dizendo, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então entenda, querido, dos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, passaram pelo deserto, somente 2 entraram na terra prometida. E o apóstolo Paulo, ele vai instruir aos romanos acerca do motivo pelo qual as pessoas não haviam entrado. Então olha lá, o primeiro versículo aqui logo no começo, ele vai estar dizendo que essas coisas foram escritas, né? Qual o propósito de tudo isso no texto? Para que seja como exemplo para nós. E o que é um exemplo? Um exemplo é algo para eu aprender não apenas com aquilo que é bom, mas quando existe um mau exemplo, eu aprendo o que não fazer. Como não fazer? E o apóstolo Paulo, ele pontuou 5 coisas aqui nesse texto, que foram os 5 pecados, as 5 práticas que impediram Israel de entrar em massa na terra prometida. A primeira delas, ele vai dizer aqui, olha lá, se vocês quiserem acompanhar, deixa eu voltar aqui. Ó, versículo 6. Esses fatos ocorreram, né, como exemplo para nós. Aqui, no 6. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Então, o primeiro pecado que fez com que 99,9999% daquelas pessoas, porque só 2 entraram, permanecesse no deserto, foi o pecado da cobiça. Fala comigo, cobiça. Mas o que exatamente é a cobiça? Eu vou definir para você. Cobiça é o desejo ardente de satisfazer o ego. A cobiça é um desejo ardente de fazer a minha vontade, de me satisfazer, de possuir ou conseguir alguma coisa às custas de Deus ou de outra pessoa. Querido, quando a mulher cobiça, ele não mede nada, ele não mede consequências. Por quê? Porque ele quer satisfazer o ego. Quantos casamentos são destruídos pela cobiça, que leva ao adultério? Quantas pessoas são mandadas embora de um emprego pela cobiça, porque elas querem ter aquilo que não era delas, e elas roubam, elas trapaceiam. Quantas pessoas têm ministérios influentes e de repente elas perdem tudo por causa da cobiça? Então, querido, cobiçar é você desejar ardentemente satisfazer o ego. É fazer a sua vontade acima de qualquer coisa e a qualquer custo. Veja só, eu vou ler alguns textos, não precisa abrir, só ouvir. Números 11:4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Querido, entenda, eles estavam no deserto, eles estavam sendo providos pelo Senhor, o Senhor estava abençoando com o maná, mas sabe o que aconteceu com o povo? Cansou do maná. E aí eles começam a falar: olha, se nós tivéssemos carne para comer.
Ao invés de terem um coração agradecido pelo que tinham, eles permitiram a ingratidão entrar por aquilo que não tinham. Por exemplo, você senta à sua mesa, coloca a sua mesa, e naquele dia você não tem um pedaço de carne. A sua natureza pecaminosa vai querer fazer com que você reclame para com Deus. Você tenha inveja de quem tem. Você cobice dizendo, eu não tenho um pedaço de carne, porque eu queria hoje comer carne. Ao invés de você olhar e agradecer por todas as outras coisas que você tem. E o que o Senhor fez? É carne que vocês querem? Manda o vento soprar e as cordonizes vão cair. E vocês vão comer carne até sair, pela boca, pelo nariz, pelo olho, pelos dentes. Sei lá. De tanta carne que Deus mandou. Mas não foi uma carne que veio na bênção. Não foi. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então entenda, querido, quando eu estou vivendo só para satisfazer o meu ego, só pensando no meu bem, só pensando naquilo que vai me proporcionar de prazer, de bem-estar, na vantagem que eu vou ter com aquilo, eu muito provavelmente estarei praticando a cobiça, que é um desejo ardente de satisfazer o próprio ego, não pensando no próximo. Não pensando no próximo. Não pensando no próximo. Então fala comigo, o primeiro pecado que impediu Israel de desfrutar de Canaã foi o pecado da cobiça. Segundo pecado, o apóstolo Paulo continua no versículo 7. Não vos tornei idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Querido, o segundo pecado que impediu que a nação de Israel adentrasse Canaã foi o pecado da idolatria. Talvez você fale, pastor, mas eu não adoro mais imagens. Eu não tenho mais uma imagem em casa, eu estou livre da idolatria. Deixa eu definir para você o que é idolatria. Querido, idolatria é tudo o que é colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Tudo que você coloca em primeiro lugar que não seja o Senhor. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, sejam ídolos de fato, sejam pessoas, sejam casa, carro, emprego, esporte, religião, seja o que for, que tome o primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. Muitas famílias estão sendo destruídas porque o marido, ele trabalha tanto para ter aquele carrão para impressionar pessoas, ou para construir um casarão que vai impressionar todo mundo, e a família está se desfazendo por conta daquilo que ele está vivendo. Não que seja bênção ter essas coisas, não é isso, mas tudo aquilo que é fora da medida, fora do equilíbrio, fora do padrão de Deus, não é bênção na nossa vida. Então entenda, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se hoje na nossa vida o dinheiro estiver em primeiro lugar, isso é idolatria ao dinheiro. Se um carro estiver em primeiro lugar, isso é idolatria. Se a família estiver em lugar de Deus na nossa vida, isso é idolatria. Porque em tudo nós temos a estrutura, a ordem correta. Lembra o que o Senhor Jesus ele vai ensinar em Mateus 6,33? Ele vai dizer, olha, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Entenda, Jesus não está nos ensinando a sermos inconsequentes, não. Ele está ensinando a colocarmos o nosso foco naquilo que realmente importa. Ele fala, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então entenda, o que o Senhor está dizendo é: não fique gastando a sua vida só para ter comida, só para ter uma roupa, só para ter um lugar para morar, para dormir. Não, busque o Senhor em primeiro lugar e Ele acrescenta todas essas outras coisas. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Vejam só acerca ainda da idolatria. Êxodo 32, 5 e 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se entregou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Idolatria. Deuteronômio 11, por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está lhes dando. Veja só o que a palavra do Senhor diz: que aquele que permanecesse na idolatria, ele desapareceria da boa terra. Pastor, mas eu não tenho ídolos em casa. Mas talvez o seu filho esteja no lugar de Deus. Talvez o seu marido, a sua esposa, talvez o seu emprego, talvez até o seu ministério, até o estar no altar, esteja no lugar de Deus. E tudo isso é idolatria. Amém? Terceiro pecado que impediu a nação de Israel de entrar em Canaã, versículo 8: não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23 mil. Querido, entenda, a palavra vai dizer que enquanto Israel estava na cidade de Sitim, na região de Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade com mulheres moabitas. O povo não teve zelo pela santidade de Deus. A imoralidade adentrou o arraial de Deus. E se você der uma olhada em Romanos, capítulo 1, eu não vou ler, depois você pode ler, do versículo 20 ao 32, a palavra vai dizer que as pessoas, elas se afastaram tanto de Deus, elas se depravaram tanto, que o Senhor, é como se Deus fizesse: olha, você quer ir por esse caminho? Então vai então, e você vai ver o que vai acontecer. E a palavra vai mostrar das consequências que aconteceram. Olha só, vai dizer aqui do povo falando: olha, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Ou seja, Deus permitiu que eles fizessem aquilo que no fundo, no coração, eles queriam fazer, para a degradação dos seus corpos entre si. Veja o que fizeram: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Idolatria, botaram outras coisas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus, preste atenção, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Querido, entenda. Quando a pessoa quer viver isso, olha, esse caminho que eu quero fazer a vontade da carne, eu quero satisfazer. E Deus o tempo todo Ele está apontando para não ir para lá. Mas chega uma hora que Deus deixa o cara se arrebentar. É o que está acontecendo aqui. E quando isso acontece, olha como fica a mente da pessoa que pratica a imoralidade sexual. Fala aqui que o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí como que se tornou este homem, esta mulher? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tudo isso por quê? Por conta da imoralidade sexual. Agora fala para mim, a imoralidade sexual, ela faz um estrago ou não faz? Assim se torna a mente de quem mergulha de cabeça na imoralidade. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquele que as pratica. Então, uma mente entregue a si mesmo. Uma mente cega. Amém? E isso, querido, acende a ira de Deus. A palavra vai dizer que por conta da imoralidade sexual no meio do arraial de Deus, em um só dia, morreu 23 mil pessoas. 23 mil pessoas. Quarto pecado que o apóstolo Paulo vai listar: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos por serpentes. Querido, quarto pecado, fala comigo: pôr o Senhor à prova. Mas o que é pôr o Senhor à prova? Pôr o Senhor à prova é exigir que Ele faça algo contrário à sua vontade. Todas as vezes que nós estamos, digamos assim, colocando Deus contra a parede e forçando Deus a fazer algo que nós não plantamos, que nós não semeamos, e estamos querendo colher um resultado diferente do que foi plantado, nós estamos colocando Deus à prova. Porque Ele está sendo provado a agir contra quem Ele é, contra a sua palavra. Amém? Então vejam só, Números 21. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Sabe qual é a comida miserável? Maná, o pão do céu. O povo dizendo que detestavam esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Querido, entenda.
Eu não acredito que vai acontecer isso dessa maneira, Deus mandar a serpente aparecer uma coisa, né, vai ferir a pessoa, mas existem diversos meios que isso pode acontecer. E Deus, Ele tem diversas maneiras de tratar o seu povo. Deus tem diversas maneiras, e se Ele precisar tratar, Ele não tem problema nenhum em tratar. Deus não tem problema nenhum com o sofrimento. Por quê? Porque Ele prefere que nós soframos hoje aqui, do que venhamos sofrer na eternidade. É simples. É simples. E o quinto ponto: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Querido, o que é a murmuração? A murmuração, ela é qualquer espécie de fala negativa, como criticar, colocar defeito, reclamar. Isso é murmurar. Pela palavra de Deus, nós devemos ter uma atitude de gratidão em todas as coisas. Lembra quando o apóstolo Paulo fala, olha, deem graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Está passando pela luta? Dê graças a Deus. Lembra como que ele vai nos exortar em Filipenses capítulo 4, de dentro da cadeia em Roma? Lembra o que ele fala? Alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. De dentro de uma cadeia, preso, sabendo que estava com os dias contados. Então entenda, querido, o desejo de Deus é que no nosso coração haja gratidão. Que os nossos lábios, eles possam refletir a gratidão que nós devemos ter ao Senhor. É por isso que eu vim aqui aquela hora, peguei o microfone, nós estávamos cantando, Tu és bom, em todo tempo és bom. E eu parei e falei, igreja, pense na bondade de Deus para com você. Talvez hoje você teve livramento de um acidente, de morte, de uma doença. Talvez o Senhor poupou a sua vida em algo. Talvez Ele supriu uma necessidade que você tinha hoje. E tudo isso faz parte da bondade de Deus. E qual deve ser a minha postura, a postura do meu coração diante de Deus? Um coração grato. Então o quinto pecado que levou o povo de Israel a não entrar em Canaã foi a murmuração. Então veja só, veja a murmuração do povo, Números 16, 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Começaram a queixar-se contra Moisés e Arão. Números 16, 49. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Gente, então quando a gente olha para o povo ali no deserto, era gente morrendo. Era uma praga, era uma peste, era serpente que vinha e matava. Era tanta coisa acontecendo. Por quê? Por conta da murmuração. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dar um conselho. Não reclame da sua vida. Quantos aqui já leram o Salmo 23? Como que ele começa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas talvez você diga, pastor, mas eu estou passando falta. Estou passando falta de uma coisa, falta de outra. Então, se você está passando falta, querido, esse texto parece uma contradição. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Mas o que você precisa entender? O que é não ter falta de nada? A palavra está dizendo que o Senhor, Ele vai suprir aquilo que são as nossas reais necessidades. Muitas vezes,
E hoje o problema da grande maioria das pessoas no mundo de hoje é no campo econômico, é no campo financeiro. Muitas vezes as pessoas estão passando um aperto absurdo, enorme, porque elas meteram os pés pelas mãos. Eu tinha condições de ter um carro A, mas para me sentir melhor eu comprei um carro B. E agora eu trabalho o dia inteiro, trabalho à noite, faço bico e não consigo. Então a minha vida está ruim, está tudo ruim. Entra a murmuração. A minha pergunta é, lá atrás, Deus havia deixado de suprir? Não. Mas muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor. E aí sofremos as consequências. Porque se nós formos atentos em ouvir, e a palavra original no grego, no hebraico para ouvir, ela tem implícito em si a ideia de ouvir e obedecer. Então, se você tiver a disposição de ouvir e obedecer, certamente o Senhor vai te dar a instrução. Mas a pergunta é, será que você tem coragem de pegar um sonho, um projeto que você tem e apresentar diante do Senhor, correndo a grande possibilidade de ouvir um não e ter que obedecer? Será que você tem essa disposição? Porque quando o Senhor fala conosco, Ele sempre tira algo da gente. Ele tira a nossa vontade própria. Ele tira aquilo que está em excesso. Lembra que o salmista fala? Ele fala, olha, eu nunca vi o justo mendigar o pão. E se eu estou mendigando o pão hoje, é porque tem alguma coisa errada. E o que está errado não está errado com Deus, está errado é comigo. Está errado comigo. Amém? Então entenda, queridos, 5 pecados impediram a nação de Israel. E de igual modo o apóstolo Paulo vai dizer que eles estão escritos. Olha lá, tudo isso lhes aconteceu como exemplo. Exemplo para quem? Para mim e para você. E foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Querido, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos em dias muito próximos da volta de Cristo. Hoje a gente estava conversando sobre a volta de Cristo na mesa, né? Estamos em dias muito próximos da volta de Cristo. E existem esses pecados tão pontuais que impediram Israel de adentrar a terra prometida. E nós precisamos tirar esses pecados da nossa vida. Então fala comigo, eu preciso abrir mão da cobiça. Eu preciso abrir mão da idolatria. Eu preciso abrir mão da imoralidade sexual. Eu preciso parar de pôr o Senhor à prova. E eu preciso parar de murmurar. Talvez um ou mais desses pontos se enquadre na sua vida. E eu quero finalizar lendo aqui qual é a chave então para entrarmos em Canaã. Novamente eu pergunto, quantos querem entrar em Canaã? Qual é a chave para desfrutarmos do melhor de Deus para a nossa vida? Deixa eu ler para vocês. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então entenda, querido, qual é a chave para entrarmos e vivermos em Canaã em todas as áreas da nossa vida. Fala comigo, arrependimento e santidade. Fala comigo novamente, arrependimento e santidade. Fala assim comigo, eu preciso me arrepender e eu preciso
me santificar. E nada mais propício do que uma noite de ceia para nós refletirmos sobre isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês deseja entrar neste lugar de bênção em Deus, de prosperidade, de vida abundante. Mas esses pecados e outros pecados também podem nos impedir. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé por um instante. Quantos recebem essa palavra? E é bem propício que nós vamos fazer a ceia daqui a pouco, e a ceia está exatamente na continuação desse texto. Paulo falou tudo isso, e aí depois ele fala, por isso, meus amados, e aí ele continua sobre a ceia. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar. E se você entende que alguma área da sua vida está sendo afetada, ou pela cobiça, ou pela murmuração, ou você tem colocado o Senhor à prova, ou existe imoralidade sexual, ou existe idolatria, algo está no lugar de Deus na sua vida. Eu vou te convidar a vir aqui à frente, a hora que nós estivermos orando. Esse altar é o altar do Senhor. E você é livre para dobrar os seus joelhos aqui na frente, chorar diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, se comprometer com o Senhor a abandonar tudo aquilo que tem te afastado da presença dEle. E depois disso nós vamos ceiar. Então fecha seus olhos, nós vamos orar. Se quiserem apagar as luzes um pouco. Enquanto eu oro, se você entender de Deus que você precisa vir se derramar no altar do Senhor, fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, não volta vazia. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma Canaã espiritual para cada um de nós. Para cada um de nós, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, o mundo tem tentado nos impedir, Senhor, de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, muitas vezes o mundo tem se levantado contra nós e a nossa carne enfraquecida tem cedido a tantas coisas. Mas nós queremos nesta noite pedir perdão e nos arrepender. Senhor, eu quero orar por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aqui neste templo, Senhor. Senhor, se há alguém que precisa se arrepender, que foi tocado, Senhor, por estas palavras hoje à noite, pela Tua palavra e pela ministração que o Senhor nos conduziu a fazer. Se há alguém, Senhor, que essas pessoas possam sair dos seus lugares e virem se prostrar no Teu altar e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Existem coisas que eu preciso abandonar, existem coisas que eu preciso largar. Senhor, existem pecados ainda ocultos na minha vida que estão me impedindo de viver a plenitude de quem Tu és e de tudo que o Senhor tem para mim. Eu te peço, Espírito Santo, toca cada coração, Senhor. Querido, não tenha vergonha de vir aqui à frente, não é vergonha nenhuma, é motivo de honra quando você se posiciona e fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso de Ti mais do que o ar que eu respiro. Eu já tentei tanto fazer da minha maneira, da minha força, na força do meu braço, mas a minha vida ela está cada vez mais complicada, mais difícil. Eu estou me sentindo amarrado por
tantas coisas, tanto pecado, tanta sujeira, tanta coisa que tem me impedido de avançar em Ti. E nesta noite eu me prostro diante do Senhor. Eu me prostro diante do altar do Senhor. Eu me prostro diante da presença maravilhosa do Senhor. E eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu declaro que eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso ser reconciliado contigo. Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. Senhor, eu preciso abandonar. Eu preciso que o velho homem de uma vez por todas morra. Que a velha mulher de uma vez por todas morra. Para que eu possa viver o novo que o Senhor tem para mim. Ore, igreja, ore, levante um clamor. Se você entende que não precisa vir aqui à frente, mas está no seu lugar, ore do mesmo jeito, porque nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. E esta não é uma noite de condenação. Esta é uma noite de misericórdia. Esta é uma noite de encontro com a bondade do Eterno. Esta é uma noite de reconciliação, de alinhamento, de reposicionamento no propósito eterno de Deus para a sua vida. E Ele te chamou para ser santo como Ele é. Eu me sinto tão teu, tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Melhor lugar para estarmos. Não há nada que possa nos suprir mais, nos preencher mais do que a presença do Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito
creio que existam pessoas aqui que nunca fizeram uma oração específica, pedindo ao Senhor Jesus para que Ele seja seu Senhor e seu único e suficiente Salvador. Eu creio que há pessoas aqui que nunca dobraram os seus joelhos e disseram: Senhor Jesus, a minha vida é completamente tua, eu te entrego. Eu te entrego o governo da minha vida, eu te entrego o domínio. Me conduza de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Como há também pessoas aqui nesta noite que eu acredito que precisam se consertar com o Senhor em aliança. Você já é cristão, você já tem caminhado, talvez você já seja até batizado, mas você reconhece que precisa renovar a aliança com o Senhor Jesus, que você precisa voltar ao primeiro amor. E eu quero dar apenas uma oportunidade antes de irmos para a ceia, que se houver alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e que queira fazer isso hoje à noite, mediante tudo que viu, ouviu e sentiu neste ambiente, ou alguém que precisa e deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não é motivo nenhum de vergonha. Nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo. Se necessário for, todos os dias nós temos que reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Mas se houver alguém que nesse momento está queimando dentro do seu coração, e aí você fala: pastor, mas eu tenho vergonha de ir, eu preciso ir mesmo. Sim, você precisa, para a gente saber, para a gente orar com você, para a gente te conhecer e para que o mundo espiritual tome conhecimento da sua posição, da sua escolha. Se houver alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se entregar completamente ao amado das nossas almas. Talvez o amor tenha se esfriado. Talvez você foi tão ferido nos últimos anos que o amor por Jesus se esfriou. E hoje você quer ser renovado nesse amor. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Santo, Santo Deus, digno de honra e de glória. Tu és adorado aqui, és o caminho, a vida e a verdade. Só tu és, não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Feche seus olhos por um instante, se prepare para tomarmos a ceia do Senhor. Deixa eu ficar nesse lugar. Peça isso para Ele. Dias da minha vida e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Peça isso a Ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Aleluia. Eu acho que agora nós estamos prontos para tomar a ceia do Senhor, Aleluia. participar da ceia do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Quero dar algumas instruções. A primeira delas, agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A primeira delas é: quem pode tomar a ceia do Senhor? Queridos, a ceia não é minha, a ceia não é do pastor Rafael, a ceia é do Senhor. E o Senhor, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então todos que quiserem, vocês estão liberados para tomar a ceia do Senhor. Mas e criança? A gente pode dar ceia para criança? Aqui no Mevan a gente dá. Aqui no Mevan a gente dá. Por quê, querido? Uma vez eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falando algo muito interessante. Ele falou: olha, se a Al-Qaeda dá um fuzil na mão de uma criança, por que eu não poderia dar o corpo e o sangue de Cristo para ela? Então entenda, a ceia é do Senhor. Filho, a ceia é do Senhor. Ele está acostumado, né? Já quer ir para a ceia. E o que nós vamos fazer nesse momento? Por que nós pedimos hoje para o culto de ceia, para não haver o kids, para que nós pudéssemos ceiar em família? Querido, entenda, participar do corpo e do sangue de Cristo é um privilégio. E hoje nós vamos fazer isso em família. Em família. Então, se você está aqui dentro, mas seu filho está num canto, a esposa está no outro, vamos juntar todo mundo, se aproxime. Chama a esposa, chama o marido, chama o filho. E nós vamos ceiar juntos. Tá? Vem cá, amor, traga as crianças. Nós vamos ceiar juntos. O pessoal que é daqui, do pessoal do louvor, pode vir ficar aqui do lado se quiser. Nós vamos ceiar juntos. Porque uma igreja, ela só vai ser saudável, ela só vai ser poderosa no Senhor. Espera, filho. Pega. Ela só vai ser poderosa no Senhor se a família estiver bem estruturada. Amém? Então vamos nos juntar. Pastor, mas eu estou aqui e estou sozinho, não tenho ninguém aqui. A palavra diz que o Senhor faz o solitário habitar em famílias. Então procure alguém e você vai cear com essa pessoa. Amém? O pessoal da ceia podem vir distribuir os elementos, por favor. Vamos adorando o Senhor até que todos tenham recebido. Ao pegar o cálice, ao pegar o pão, não beba ainda, não coma, aguarde. Nós vamos fazer isso juntos, em nome do Senhor. A nação chorou, o sol se apagou. Sangue ali na cruz, seu sangue
sozinho. As trevas combateu, a guerra aconteceu e a morte venceu pra sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina. Vivo está, vivo está, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina. Vivo está, vivo está. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina. Vivo está, vivo está, pra sempre exaltado, pra sempre elevado, pra sempre ele reina. Vivo está, vivo está. Ele está vivo. Ele está vivo. Vamos aguardar todos receberem só um instante. A igreja está crescendo e leva mais tempo. Filho. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Quem ainda não recebeu, levante as mãos para facilitar para o pessoal. Quem ainda não recebeu. Todos receberam? Amém? Queridos, deixa eu dizer algo. Se você procurar pecado para justificar o não tomar, ninguém será digno de tomar. Quem é digno de tomar a ceia do Senhor? A ceia é do Senhor. Ela é exatamente para te fortalecer, para que você possa para que você possa continuar caminhando, se alimentando de Cristo. A palavra diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue do seu pão. Levante o pão, feche seus olhos. Vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, e o teu corpo que hoje é celebrado, ele não faz apenas uma menção ao que aconteceu na cruz do Calvário, mas é até que o Senhor venha. Senhor, nós estamos hoje partilhando do teu corpo, comendo do corpo de Cristo, para declarar que nós seremos, dia após dia, fortalecidos no Senhor e permaneceremos firmes em Ti, até que o Senhor venha. Por isso nós te pedimos, Senhor, purifica-nos, santifica-nos no teu amor e na tua bondade. E nós te agradecemos por tão grande sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Erga seu cálice, feche os olhos. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber, em memória de mim. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por mim, para que hoje eu pudesse estar aqui com a minha família no teu altar, anunciando a tua morte e ressurreição até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Muito obrigado por tão grande amor. Em nome de Jesus. Vamos deixar o sangue correr. Troque com as pessoas da sua família. Troque o cálice. Se quiser trocar com outros também. Deixa o sangue correr pelo corpo de Cristo. Amém? Segure o seu cálice, erga para o alto. As crianças, vamos lá? Erga o seu cálice. E a palavra diz que todas as vezes, filho, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que nos dá vida, é isso que nos dá força, é isso que nos dá vigor. Querido, entenda, se o sangue de uma galinha derramado numa encruzilhada tem poder para fazer mal para uma pessoa, quanto mais o sangue de Jesus tem poder para nos curar, restaurar, libertar, renovar. E eu quero declarar que a partir do momento que você ingerir este suco de uva, que agora para nós é o sangue do Cordeiro, o seu corpo vai ser curado, doenças vão começar a desaparecer, a sua alma vai ser curada em nome de Jesus. Depressão vai começar a desaparecer, enfermidades vão desaparecer. Você vai começar a sentir um renovo do Senhor, uma paixão por Cristo, porque é o sangue do Cordeiro. Bebam do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Coloque seu cálice aí no banquinho e adore o Senhor. Aplauda, glorifique, exalte o nome dEle. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.
Nós te adoramos. Teu amor é Nós te melhor que a adoramos. própria vida. Teu Nós te amor é adoramos, melhor Senhor. que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor. Sim! O teu amor é melhor que a própria vida. Celebre o Senhor. Que a própria vida, o teu amor é melhor. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor. Se ele é. Teu amor é melhor. Teu amor é melhor. Teu amor é melhor que a própria vida. Aleluia, que eleva o Senhor em noite de Teu celebração. amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor. O teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar onde em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Vamos lá com força, o teu amor é melhor. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Espírito Santo. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. O seu amor, a sua fidelidade, a sua graça e a sua misericórdia, elas duram para sempre. Fala comigo, o Senhor é bom. Amém? Estenda suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, retornem na graça, na paz, na segurança, nos livramentos do Senhor. Em